peraí, me ajuda aqui no negócio. Pode jogar 11 ainda só, né? Não pode jogar mais que 11, não. Então, peraí, o Luiz Araújo não sai, o Cebolinha não sai. O Arrascaeta não sai, o De La Cruz não sai. O Pedro não sai, já são 5. O goleiro não sai também, né? Não, também não. A dupla de zaga também não sai. O Gerson, um abraço pro Gerson, tá com um problema no rim, vai ser operado, o Flamengo ainda tá vendo a data, tá fora desse time. Mas o meio-campo com o De La Cruz de segundo homem encaixou. Vai fazer como, Pascoal? Do jeito que tá. O Tite achou o time. O Tite tem um time, né? O time do Flamengo tá do jeito... De La Cruz é muito inteligente. Se eu não correr, eu não jogo. Então ele joga e corre, porque o Arrascaeta, a 10 é dele, a 14, né? Mas é 14 ou 44? 14. Não, é 14, é 14. É a dele. Mas é a 10. Mas o De La Cruz, sendo uruguaio, sendo um jogador que batalha, sendo um jogador que entende, que é inteligente, ele sabe na cabeça dele que se ele também não batalhar, ele também não joga. Então... ele está batalhando. Enquanto o time estiver ganhando e ele estiver jogando bem do jeito que está jogando, o Tite vai ter um problema aí, entre ele e o Gerson. E o Pulgar, o Eric, perdão. O Eric de ainda volante... tem isso, hein? Não, o Eric é primeiro volante, né? O Eric de primeiro volante, ele tomou cartão amarelo, começou o jogo, já tomou cartão amarelo, né? Com 0 de jogo, ele já levantou um e já tomou cartão amarelo. Mas ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Na minha visão, o Tite já tem o time. Achou o meio-campo, então, com o De La Cruz de segundo homem ali? O Gerson, eu espero que o Gerson se recupere prontamente, porque eu sou um dos fãs do Gerson. O Gerson, para mim, é jogador de seleção brasileira e eu espero que ele se recupere. Mas sem o Gerson, o De La Cruz encontrou o espaço dele definitivo. O De La Cruz está jogando no Flamengo como ele jogava no River. Na seleção do Uruguai, ele joga um pouquinho mais pela direita, um meia pela direita, um falso. A função começa pela direita e vem para dentro, né? Começa pela direita. O Silas fez algumas oportunidades disso. O Miller jogava assim com a gente, né? O Zinho fazia isso peculiarmente. Eu quero ouvir o Zinho sobre esse negócio sair do lado e vir para dentro com a bola dominada e fazia gol até de pé direito, né? O Zinho fez gol decisivo de pé direito, gol de título de pé direito. Alguns. Fez um gol de pé direito. O Evair deu uma ajeitadinha para ele fez um gol de pé direito. E isso é muito comemorado até hoje. Mas o De La Cruz é um baita jogador. Ele tem uma capacidade de entendimento do jogo, do posicionamento dele. Ou ele joga na posição um pouco mais adiantada, como no Uruguai, ou joga numa posição um pouco mais recuada, porque lá no Uruguai ainda tem o Valverde para jogar nessa posição de segundo volante, e ele volta, mas ele jogando um pouco mais adiantado, no Flamengo um pouco mais atrás, como no River, ele é um jogador, para mim é a melhor contratação do que um clube fez no futebol brasileiro. Sim, isso sim. É a melhor contratação. E ele nessa janela, né, lógico. Nessa janela. E ele está justificando tudo isso que a gente está dizendo, né? Tudo isso que a gente falou dele, a gente esperava dele, ele está justificando. Né? O Garro faz um excelente início de campeonato pelo Corinthians, foi uma boa contratação. Também acho que um jogador que vai fluir, mas não dá para comparar com o De La Cruz. Não dá para todos dizendo. Caras que chegaram e que transformam os times. João Schmidt no Santos. João Schmidt transformou o time no Santos. É mais fácil jogar hoje no Flamengo do que jogar no Corinthians, né? O time está muito mais arrumado, né? O entorno está muito mais arranjado. Sim. Eu quero te ouvir, meu Tetra, porque o pessoal aqui já está querendo botar o De La Cruz definitivamente no time titular. O De La Cruz foi contratado por foi contratado por uma quantia enorme, né? Com status de titular. É titular da seleção do Uruguai, não joga nessa função na seleção do Uruguai. Ele não é o segundo volante na seleção do Uruguai. Ele já jogou algumas vezes no River nessa função, sim, mas não é também a maioria dos jogos nessa função. Eu sempre vi o De La Cruz, principalmente o River, brigando por título. O River, né, que brigou por título com o Flamengo, o De La Cruz jogava pelo lado do campo, né, como um meia pelo lado. E aí fechava, vinha, organizava o jogo com o outro meia, né? É um jogador que é versátil, como o Gerson também faz isso, gente. O Gerson é segundo, o Gerson já jogou de meia mais avançado. Eu acho que, assim, são opções que o Tite tem, mas, na minha visão, quando todos estiverem à disposição, todos com condição física, assim, o Tite para escolher, para mim o Gerson não é banco nesse time. Também acho. Na minha opinião, não é. Vai sobrar para o Luiz Araújo. Né? Aí
Se o Gerson entrar, o De La Cruz for mais adiantado, não render, o Luiz Araújo vai brigar pela posição, como o Bruno Henrique vai continuar brigando pela posição. Eu acho que tem muitas disputas, muita competição dentro desse elenco. O Vinha não chegou para ser banco sempre. Vai ter que esperar o momento dele. Vai brigar pela posição com o Ayrton Lucas. Mas hoje o Varela é o lateral escolhido. Mas o Wesley vai brigar pela posição. Eu acho que a dupla de zaga está definida, a não ser que o Ortiz ainda chegue, que aí brigaria pela posição com o Léo Pereira. Né? Mas nesse momento, né, não vejo o Davi Luiz sendo titular na vaga do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Ali está definido, e o Pulgar como o primeiro volante. E o craque do time continua sendo o Arrascaeta. O De La Cruz está bem, encaixou, está correndo muito, está dando muitas opções, mas o cara decisivo é o Arrascaeta ainda. Continua sendo o Arrascaeta que alimenta o Pedro, que está no momento artilheiro dele, que sempre foi. Então, assim, acho que a gente está aqui elogiando e merece os elogios do De La Cruz, mas para mim ele não é a peça fundamental desse time do Flamengo. Zinho, que ele quase fez o Arrascaeta. Ele entrou, o De La Cruz, que é muito bom jogador, entra num time arrumadinho, montado, né? Um time que está mais sólido defensivamente, que o treinador encontrou um equilíbrio, um time que era muito exposto com o Tite. Pelo menos nesse momento, a gente ainda está falando de campeonato regional, gente. Calma, vamos ver a sequência. Mas nesse momento é um time equilibrado e é o que o Tite está buscando. E eu vejo o De La Cruz fazendo muito bem esse lado direito, quando o Gerson voltar. Aí acho que entra uma outra questão. O Silas estava elogiando aqui o Luiz Araújo, né? O Zinho já, para botar o De La Cruz acomodado junto com o Gerson, o tiraria do time. E aí eu acho que tem a questão do Varela na direita se interligando com tudo isso. Porque o Varela hoje, eu achava já que com o Tite, eu falei isso aqui, né, quando o Tite assumiu, pela característica de jogo do Tite, que o Varela podia render mais. Mas acho que ele rende mais também hoje por conta de uma proteção do Luiz Araújo, que volta muito no campo para ajudar a acomodar ali aquela lateral direita. O De La Cruz corre muito também, é inteligente também, mas para você, melhor ou pior? Você concorda com o Zinho de tirar o Luiz? Eu acho que o Luiz Araújo sai se ele parar de fazer gol. Se ele jogando ali, ele continuar sendo esse cara que vai, chuta para gol e vai tá fazendo gol, se ele continuar fazendo gol, vai ficar difícil para o Tite mexer, pelo menos num primeiro momento. Agora, eu concordo com o Zinho que se ele deixa de fazer gol, o De La Cruz pode fazer tão bem quanto ele essa questão da ida e volta de ajudar o lateral, mesmo sem fazer gol, e aí volta o Gerson, que é o coringa do time nessa questão. E com relação ao que o Zinho falou sobre campeonato estadual ainda, tem um aspecto positivo e um negativo nisso aí. Pois. Negativo é que você joga contra times que se defendem muito. O positivo é que são inferiores tecnicamente. Então o Flamengo vai dominar esses jogos tranquilo. De repente você pode colocar o De La Cruz numa situação até mais adiantada, tal, porque não vai interferir muito, porque o Flamengo vai ser muito pouco atacado. Já no Campeonato Brasileiro, os times já saem muito para jogar também. Sim. Então, o Flamengo também vai ter muito mais espaço e aí melhora também, né, para um time que quer ganhar. Se equilibra muito porque você também é atacado. Então, você também tem mais espaço para jogar. Enquanto que no Carioca, é o Fluminense, é o Vasco e o Botafogo que vão jogar de igual para igual, os outros vão se defender. Olha que o Nova Iguaçu tá aí no meio dos 4, já garantido. Agora Vasco e Botafogo que lutem no que falta de Campeonato Carioca para saber quem é que fica com essa quarta vaga que tá aberta aí, né? O Pascoal tinha falado do Diniz. Vamos ouvir o Diniz e o Tite sobre esse jogo para a gente dar sequência aqui ao nosso debate de Fla-Flu? Que essa palavra, quando a gente olha o time do Flamengo hoje, ela passa a fazer um pouco mais de sentido do que algum tempo atrás, pensando em defesa. O Flamengo sofreu um gol só nesse campeonato, tem toda a questão que o Silas trouxe de nível de enfrentamento, mas era uma questão do Flamengo até aqui. Sempre foi, com muitos técnicos recentes, a quantidade de gols sofridos. E com o Tite agora, é o equilíbrio? Ele encontra isso, Pascoal, ou ainda é muito cedo para falar? Não, essa é a palavra mais dita pelo Tite... Na vida. Não. Meritocracia. Não. Essa é a palavra mais dita pelo Tite desde que ele assumiu o Flamengo. Ah, tá. Desde que ele assumiu o Flamengo é a palavra que ele mais fala. Equilíbrio. Sabe por que ele fala isso?
Porque ele sabe que a torcida do Flamengo no Maracanã quer botar o time para frente. Sim. Né? Tem um que jogou e outro que foi treinador do Flamengo aqui. Então, a torcida bota pressão. É o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo. O Flamengo não pode jogar atrás, o Flamengo não pode marcar, o Flamengo tem que jogar no ataque, o Flamengo tem que jogar em cima do adversário, é o Flamengo que tem que dar o bote, é o Flamengo que tem que roubar a bola, é o Flamengo que tem que estar na frente. É isso que o treinador pensa, o que o torcedor pensa no Maracanã. Ou eu estou falando alguma coisa errada? Vocês podem me corrigir. Pra vocês dois a pergunta. Tanto que o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, não fica porque não gostaram, acharam que o time não estava jogando do jeito que a torcida queria. Aí o Zinho vai gostar, porque aí trouxeram um que não... Vitor Pereira. Vitor Pereira. E também... Tem que contar o seguinte, gente. Esse gol que o Flamengo tomou foi com time alternativo, tá? Foi contra o Nova Iguaçu, gol do Carlinhos, artilheiro do campeonato, e o Flamengo com o time sub-20, que trouxe lá da Taça São Paulo. Também tem isso. Agora, o time é equilibrado em função do que o Tite pensa no jogo, do posicionamento dele a respeito do jogo. Né? Com o Sampaoli, o Santos era obrigado a jogar na linha intermediária para sair jogando com os pés. Ou não era isso? Se eu estiver errado, me corrija, Silas. O Santos, que era goleiro, tinha que jogar na intermediária para fazer os lançamentos para frente. Porque estava todo mundo do meio campo para frente. Era uma super exposição do time do Flamengo. Pegava um time que tinha um contra-ataque bom, o Flamengo sofria. Porque o adversário jogava para pegar uma bola de contra-ataque e sair no mano, ou 2 contra 1 toda hora. Sim. Agora não, com o Tite tem um pouco mais de... Até o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que não é crocodilo... O que ele fez? Como assim não é crocodilo? Porque crocodilo dá uns vacilos. Então ele não dá vacilo. Ele não é jacaré. Isso? Ele não é. Para não vacilar, para não dormir no ponto, o que ele faz? Opa, pera um pouquinho. Eu não vou sair aqui de ponta igual um estabanado, não vou sair igual os caras falam. Vitor Pereira, Sampaoli. Vai lá, pode atacar, fica à vontade. Não. Porque você sabe que jacaré dá um vacilo e vira bolsa. Então, e aí, para não ter esse problema, o que ele faz? Vou voltar aqui na marcação. Tô aqui, ó, tô paradinho. Assim, pode rir, não tem problema não. Aí. Quando vai à frente, dá passo pro gol. Quando vai à frente, dá esse passo pro gol aí que ele fez. Entendeu? Por quê? Porque ele não vai toda hora. E quando vai, ele tem consistência para ir. Vale pro lateral direito e vale pros zagueiros. Porque muitas vezes os zagueiros do Flamengo eram os armadores do time, com esses treinadores. Com o Tite, não. Primeira coisa que o Tite fez, o senhor é o volante? O Eric Pulgar é o senhor? Então, vai parar aqui na frente da zaga e se sair da frente da zaga, eu vou tirar você do time. É a primeira coisa que ele fez. É aqui, ó. Você é você é o trinco. O Tite adora um 4-1, 4-1. Não conta nada pra ninguém, mas ele chora por um 4-1. Que quem dá o passe pro Bruno Henrique fazer o gol no Morumbi contra o São Paulo na final da Copa do Brasil é o Pulgar. Tava lá dentro da área lá. Agora já não vai mais. Não vai mais. Agora ele é o trinco. E aí, com o Tite, os caras já sabem o posicionamento. O time o time é melhor. Vou falar uma coisa séria para vocês. Depois de Sampaoli, né? Depois dessa passagem dos últimos treinadores, tirando Vamos para frente Dorival Júnior. Tirando o Dorival Júnior, esses aí não só para frente mente e o nada para trás mente. É a tática do Dorico Paraguaçu. É só para frente mente e o nada para trás mente. E aí, o que acontece? Com o Tite, o time é muito melhor treinado. Os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo. Porque eu sou da seguinte filosofia. Eu aprendi isso com alguns treinadores que eu tive a oportunidade de acompanhar na minha carreira. Né? Se você não tiver um bom comportamento defensivo, e o comportamento defensivo não é só a defesa, o comportamento defensivo perdeu a bola... Era isso que eu queria saber do Zinho também. Todo mundo comprometido com isso, esse compromisso a gente vê no Flamengo. Se não tiver esse comprometimento de ajudar o time, ou o cara só querer se ajudar, o se ajudar não serve para o Flamengo. Então esses caras ajudam o Flamengo. O Menense ganhando a Olímpia no Paraguai assim.
Não, e eu fico pensando aqui o seguinte, a gente fala muito em zaga, né? Mas talvez, Tetra, essa proteção que a gente está vendo agora, essa maneira de jogar, porque assim, o primeiro tempo do jogo, o Flamengo também não conseguiu sair jogando com a bola, teve ligação direta, aí perdia muitas vezes a bola lá na frente, voltava a ser atacado, e eu acho que a proteção defensiva, ela passa por mais gente do que simplesmente esses 4 atletas, né? O Pascoal já citou aqui o Eric, e aí eu acho que o De La Cruz inteligentemente também participa disso. A gente fala dos 2 pontas, da maneira como eles jogam hoje com o Tite. Para você, a que se atribui essa defesa tão sólida se comparada às anteriores do próprio Flamengo? É uma definição de esquema de jogo, né? Foi citado aí pelo Pascoal, 4-1-4-1, acho que é mais ofensivo, né? Quando tá com a bola, que é o De La Cruz adianta um pouquinho, vai ali um pouco perto do Arrascaeta, tanto é que ele organiza a jogada, né? Ele dá o primeiro passe no segundo gol, ele dá o primeiro passe para o Arrascaeta, que dá de letra, aí o Pedro também, né? Dá de letra e chega no Cebolinha. É um time que com a bola a gente sabe do potencial que tem jogadores que individualmente resolvem o jogo, são vários que podem resolver o jogo no Flamengo, inclusive olhando para o banco, né? São jogadores que vão ser fundamentais para o Flamengo durante toda a temporada, não é porque não começa jogando que não tem a sua importância, e vão ter, e muito. Por isso eu acho que esse grupo vai ter muita competitividade, e a gente está falando de um time titular hoje que não pode ser aquele lá no final, aquele que vai, de repente, que vai levantar a taça, tem muito isso. Mas eu acho que é muito o treinador e sua comissão técnica, é o Tite, com sua comissão técnica no dia a dia, em colocar na mente desses atletas que têm a característica de jogar com a bola, e sem a bola tem mais dificuldade, mas ele consegue convencer de saber que durante o jogo vai ter momento que você vai ter que marcar. A bola não vai ficar com você 100%. Né? Por mais que o Flamengo tenha posse de bola, vai ter jogo que vai se dividir isso, e o Fla-Flu é um desses. É um Flamengo e Palmeiras, é um Flamengo e Atlético, é um Flamengo e São Paulo, né? É um Flamengo que tem um Internacional, que tem times que vão competir de igual para igual. Então é um Flamengo que vai ter que ter esse comprometimento quando perder a bola, de estar ali no seu... Eu acho que defende num 4-4-2, o Arrascaeta fica um pouquinho mais liberado ali com o Pedro, mas assim mesmo voltam até a linha do meio campo. Eu já vi até um pouquinho atrás o Pedro e o Arrascaeta dando um combate, mas os pontas voltando para junto hoje, né? Com o Pulgar e com o De La Cruz, mas eu acho que quando o Gerson voltar, o De La Cruz vai voltar pelo lado direito, né? O Cebolinha pela esquerda com o Gerson e o Pulgar, que também fica muito forte, e aí ajuda muito a linha defensiva ali, os 4 defensores. Esses caras, quando o Flamengo tem a bola, não chegam no apoio, o Varela não tem que chegar lá para ajudar, o De La Cruz não chega para ajudar, o próprio Pulgar não adianta um pouquinho, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas ou Vinha, não chegam lá, não dão um passo para gol. O cara também, quando tiver sem a bola, tem que dar essa ajudinha para os caras terem um suporte, senão fica exposto ao que o Flamengo sofria anteriormente. Silas, quero te ouvir mais um pouquinho sobre essa questão da diferença de enfrentamento, né? O que precisa ainda ser olhado? Porque, claro, a gente sabe, eu brinco, eu falo que o Flamengo é o interruptor. É crise na Gávea e rumo ao Mundial. Não tem meio termo. Então, assim, o que ainda tem que ser olhado pensando nos níveis de enfrentamento e na quantidade de jogos que o Flamengo vai ter na temporada? Eu acho que o Matias Vinhas, por exemplo, ele vai dar um suporte maior do meio para trás. Ele chega também. Liberar o ponta em determinados momentos. Enquanto isso não acontecer, o Everton Cebolinha, se jogar pelo lado esquerdo, vai ter que fazer esse trabalho no 4-4-2, quando estiver defendendo. O Zinho foi bem demais ali. O Arrascaeta vem por dentro com o Pedro, Luiz Araújo, ou quem tiver na direita lá, o De La Cruz, vai voltar ali. O outro lado, o Cebolinha, vai voltar ali também. E aí, se for Gerson, que estiver jogando de volante, vem o Gerson aqui, se for o Luiz Araújo ou o De La Cruz lá na direita, é porque o Gerson vai estar jogando com o Pulgar. Então vai ficar um 4 aqui no meio. É o 4-1-4-1. Ou não, para defender, o Arrascaeta vem um pouquinho com o Pedro, aí fica um 4-4-2 para defender e 4-1-4-1 para atacar. Então, fica bom assim, desde que se o Léo Ortiz acertar, ele vai ter mais gente lá na zaga
para trabalhar. Também acho que o Davi Luiz vai ser mais complicado, porque sempre foi o que você falou, Dani. O grande problema do Flamengo sempre foi o miolo de zaga. Não casou, o Rodrigo Caio machucou, não voltou, depois que é campeão da Libertadores. O Davi Luiz não encaixa e vai, perde para o Palmeiras, aquela coisa toda. Depois, com ele, o Flamengo ganha do Atlético Paranaense, então parecia que ia conseguir dar uma volta por cima. Aí o Felipe Luiz, né, o lateral esquerdo, Felipe Luiz. para de jogar, encerra a carreira. A lateral direita, depois que o Rodinei vai embora, ficou sempre ali um problema. Agora o Varela também defende mais do que ataca mais. Porque, cara, com todos esses caras que você tem do meio pra frente, inclusive os reservas, Gabigol, Bruno Henrique, o menino, o Vitor Hugo tá lá ainda, né? O Vitor Hugo entra, corta pra dentro e quase faz um gol também. Você não precisa que o Varela ataque muito. Você não precisa que o Vinhas ataque muito. Deixa os caras resolverem. Defende lá e mantém esse 0 aí no gol. Já que foi o time reserva que tomou o gol, vão até tirar. Já diminuiu pra 0? Vão tirar esse gol aí.